Senhor tratou para a gente fazer ali. Pode ser que você esteja aí, mas pelo menos comigo vai funcionar. Eu creio com você também, amém? Você também é da fé e você crê na palavra e nas direções do Senhor. E aí, né, irmão, a gente orou, nós dançamos, declaramos, né? Agora também nós precisamos cooperar com o Senhor para que isso aconteça. Amém? Nós precisamos cooperar porque às vezes, né, a gente diz: Senhor, faça, eu creio, eu declaro, eu oro todo dia, todo joelho, faço jejum, acordo de madrugada para orar, mas nós precisamos ser um cooperador com o Senhor. Nós precisamos cooperar com Ele para que a gente possa ser aquela ferramenta útil, para que o Senhor possa usar a nossa vida e eles verem na nossa vida Cristo, a esperança da glória. Amém? E como eu estava falando no início, né, hoje eu vou dividir o tempo com o pastor. Estou olhando o tempo aqui, tem bem pouquinho tempo ali, mas eu queria dar uma pincelada rápida, né? Como a gente fala muito para jovens, eu também queria aproveitar esse momento. Não é culto de jovem hoje, mas como eu estava falando no início, né? Todos nós, irmão, na família tem sua importância, né? Eu queria abrir primeiro esse versículo, não queria fugir disso aqui não. Salmo 127, um versículo que a gente já sabe decorado, mas vamos abrir a Bíblia para a gente não perder os costumes. Salmos 127, 1. Aleluia. Não sei se você ficou animado. Agora eu fiquei animado, viu? Se o diabo queria me desanimar, ele perdeu tempo. Que agora o Senhor me animou de novo. Revigorou as forças. Aleluia. Eita glória. Vamos lá, senão eu perder meu tempo aqui, não vou falar nada. Salmo 127, 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu estava meditando nessa parte aqui que diz: se o Senhor não edificar a casa. Nessa palavra edificar. Em vão trabalha os que edificam, né? E a gente às vezes fica, eu não sei se passa na sua mente, mas às vezes passa na minha mente que só é o trabalho físico remunerado, o trabalho que vai edificar a casa. Mas não é só o trabalho, irmão. Por isso que todos nós, o filho, o pai e a mãe têm o seu papel importante para a sua casa ser edificada. Às vezes, como eu falei para vocês, não vou falar mais para o filho, e você vai aprendendo também. Às vezes o filho pensa que a importância de edificar o lar é só do pai e da mãe. Mas, meu irmão, nós que somos filhos, temos importância, muita importância de estar edificando a nossa casa. Às vezes o filho, como é que eu vou edificar a casa se a instrução, se o cabeça do lar é o meu pai e a minha mãe, a autoridade do lar. E a Bíblia diz que o filho, a Bíblia não deixa bem claro que nós precisamos honrar as autoridades, orar pelas autoridades. Eu escutei algo bem interessante, né, que serve para nós. Não tem ninguém melhor para orar pelos pais do que os filhos. Não tem pessoa melhor para orar pelos pais do que os filhos. Por quê? Porque aí eu pergunto a você: quem ama, fora Deus, quem ama mais seus pais do que a você? Então você acha que o seu vizinho, a pessoa que está sentada do seu lado aí, ela vai orar com mais amor, com mais intensidade, com aquela vontade de o pai mudar ou de ajustar, de se converter, de que você que é filho, que ama o seu pai? Então você pode ajudar a edificar a sua casa orando pelos seus pais. Porque às vezes os filhos só querem, venha nós, como a gente costuma dizer, né? O vosso reino não tem. Não, meu irmão, você que é filho, que está dentro da sua casa, você deve também ter a sua contribuição para a sua casa ser edificada. Para a sua casa crescer. Edificação é crescimento, é construção. E você precisa, uma das coisas é precisar orar pelos seus pais. Às vezes tem filho, irmão, que às vezes no lugar de edificar, está desconstruindo. Às vezes trazendo contenda entre o pai e a mãe. Sabe que o pai gosta muito de ajudar a mãe e vai querer: pai, ajeite isso para mim. Você já falou com a sua mãe? Não, mas se o senhor disser, né, o senhor é o cabeça. Querendo ou não, vai trazer uma confusão dentro de casa. Sabe que o pai normalmente não está com aquela condição de ajudar naquela área e fica insistindo para que o desequilíbrio ou a confusão, a contenda dentro do lar aconteça. E você tendo essa visão de dizer: rapaz, para aí, qual é o tempo? Qual é o tempo que meus pais estão vivendo? A minha casa, qual é o tempo? Qual é o propósito? Qual é a visão que eles têm? Então, às vezes, o deixar de pedir as coisas está ajudando a edificar o lar. Deixar de insistir, dizer: eu quero isso. Não, se eu tenho que comprar, todo mundo vai, eu tenho que ir. Todo mundo está comprando, eu tenho que comprar. Está trazendo confusão para dentro de casa. Às vezes o pai briga, tem
briga de casal, a gente que os pais sabem, né? É por conta dos filhos. Mas por quê? Porque os filhos ficam ali sabendo aquela artimanha de querer algo e fica com aquele joguinho. E não está contribuindo para edificar a casa, para a casa ser edificada, para a sua família ser edificada, em construção, em avanço para o reino de Deus. Então a primeira coisa, ora. A outra coisa, tenha equilíbrio nas coisas. Vigia qual é o tempo das coisas, de comprar, de não comprar. Entenda o que o seu pai e sua mãe estão passando. Às vezes o pai está naquela correria, a mãe está naquela correria com o foco de comprar algo, ou de pagar alguma coisa, ou aquele momento turbulento, e o filho devia ajudar, está atrapalhando. Ajudar a compreender, para aí, meu pai está nervoso. Quem é que não fica nervoso aqui? Quem é que não fica, tem hora que vai ficar bravo dentro de casa? Tem hora que o clima não está quente. Então evita. Para aí, rapaz, o clima está meio, está pesado, calma, vou orar por eles. Não, isso não é hora de falar, não. Tem hora que deve falar, mas tem hora que deve calar. E os filhos vão contribuir, meu irmão, a casa crescer e avançar, evitar uma contenda, evitar briga, evitar um gasto a mais que vai trazer um prejuízo lá na frente. E eu digo uma coisa, meu irmão, orando para dar sabedoria. Às vezes o pai está lá, atormentado, aperreado, o filho não se prontifica para ajudar em alguma coisa. A mãe está lá a fazer por aqui, a casa está lá e o filho está lá, deitado no quarto, só no celular e... Não, o papel é da minha mãe. Não, custa nada, sem a mãe pedir ou sem o pai pedir, você vai lá e faz. Isso é contribuir para a edificação do lar. Porque imagina, o dia todinho sobrecarregado, aí não dá tempo de fazer o comer, aí o marido chega do trabalho cansado, estressado, porque já levou uma bronca lá, chega na hora do comer, não tem, é o quê? É briga. E o filho se prontificando, não mãe, vamos ajudar aqui, para dar tempo de fazer as coisas, para quando o pai chegar o comer está pronto, ou outra coisa também. Isso é edificar o lar, irmão. Porque a gente pensa que edificar o lar é quando trabalha. Ah, não, edificar é só trabalhando, não. Mantendo a paz dentro de casa, está edificando lá. Mantendo a alegria na sua casa, está edificando lá. Mantendo a harmonia, a comunicação, também. Isso tudo edifica a casa, irmão. Então, medita, né? Meu tempo já estourou, eu ia dizer agora, eu fui inventado de fazer isso, não. Foi o Senhor que mandou, misericórdia. Mas é isso, né? Eu vou dividir o tempo para o pastor para não tomar o tempo dele. Mas a dica dessa noite para os filhos, né? O papel do filho, medita. Por isso que a gente sempre faz coisas aqui e sempre vai inculcar na mente dos jovens de buscar a palavra. Porque a obrigação de buscar a palavra não é só dos pais para ensinar os filhos. Os filhos também podem ajudar os pais, não é ensinar os pais, mas é ajudar o pai a compreender a palavra também. Porque tem coisa que você vai ver na Bíblia que seu pai pode ser que não veja, e você buscando a palavra vai ajudar ele a crescer. E seu pai e sua mãe crescendo, vai trazer crescimento para você também. Então todos os membros do lar crescendo, irmão, um vai ajudando o outro. Não é os inimigos, meu pai não me entende, minha mãe não me entende. É como a gente ouviu lá, né? Às vezes a gente não sabe nem falar com os pais. Não é porque os pais não entendem, é porque a gente não sabe conversar com os pais. Então medita, né? Todas as vezes que vier para a igreja, é culto de casal, é culto de família. Aí o que é que eu vou fazer na igreja que eu sou jovem? Não, você faz parte da família, você precisa ouvir e precisa colocar em prática. Quando a Bíblia diz que a mulher edifica o lar, você é mulher, você vai entender como vai edificar o lar. Não é porque aquela palavra serve só para mulher. Às vezes tem culto de mulher, a gente fica ali na porta, uma palavra a gente ouve, pega, coloca em prática, vai dar certo. Amém? Então, meu tempo já esgotou. Queria chamar o pastor. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa aqui? Rapaz, eu ia até brincar com ele. Cada um faça com o seu tempo o que quiser, né, não? Mas eu sei que quando essas coisas vêm, irmão, é Deus querendo mover-se, né? Eu sei que às vezes que Deus se moveu é dessa forma, onde a gente vai sempre entender que não é com a nossa força. Diga, não é com a minha força. Não é com a nossa força, irmão, mas Ele precisa de que nós ativemos, né, o seu mover. E às vezes o que ativa o mover de Deus é isso, né? É a gente a cada dia seguindo esses passos e crendo nisso, né? E nós não combinamos nada, até não nos falamos pessoalmente hoje, mas quando eu cheguei aqui, me veio a inspiração para também falar um pouco sobre isso aqui, né? Tem esse livro ali, eu acredito que deva ter outros ali, eu olhei rápido,
ministrando a sua família. E eu sei que muitas vezes nós queremos, né, irmão, nos tornar pregadores e pregar a palavra para as pessoas. E está tudo bem, você precisa desejar isso mesmo. Mas o primeiro alvo nosso, né, deve ser os da nossa casa. Deve ser aqueles que nos cercam primeiro. E nós precisamos trabalhar para isso. Essas coisas não vão acontecer por acaso, né? Eu sei que vão ter momentos que nós vamos somente dançar crendo. Você está comigo aqui? Mas vão ter momentos que nós vamos agir, né? O ministro já começou falando aí. E eu queria ler uma parte aqui desse livro. Acredito que vamos ver se a gente vai ler a Bíblia, mas eu tinha marcado mesmo isso aqui, ó. Como minha família foi ganha. Isso aqui é o Kenneth Hagin falando, né? Como a família dele foi ganha. E ele ia falar algo bem interessante aqui, né? Ele diz: eu era adolescente quando nasci de novo. Alguns dos meus familiares eram cristãos normais. O que é um cristão normal? É aquele cristão que só vai para a igreja porque já pegou o hábito, né? Já é o ritual dele mesmo. Rapaz, sábado tu vai para onde? Para a igreja. E tu? Eu vou para tal canto. E tu? Vou para tal canto. E tu? Vou para tal canto. Pronto. Então ele diz, segundo dizemos, né? Sabiam que Jesus era o Salvador, mas não sabiam muita coisa além disso. Fui levado pelo Espírito de Deus para nunca mais lhe falar nada a respeito de salvação. Aquela orientação dizia respeito a outros parentes, tais como tias e tios e primos. Uma das meninas, isso mesmo, uma das maneiras do Espírito Santo nos orientar é mediante o testemunho interior. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, nós estamos falando nesses dias e eu vou bater um pouco nessa tecla. Por quê? Porque em alguns momentos, irmão, nós não sabemos como agir pelo Espírito para alcançar os que estão em nossa casa, né? Porque nós vivemos em um ambiente e às vezes fica acalorado e se nós não aprendermos a andar no Espírito, a perceber o testemunho interior, não vamos saber a hora de falar, não vamos saber a hora de calar, não vamos saber a hora de agir. E na verdade, se nós temos como alvo, né, ganhar os nossos para Jesus, eu posso te dizer uma coisa, irmão: o Espírito Santo pode te ensinar como fazer muito melhor do que eu. Você está comigo aqui? E agora, para que isso aconteça, nós sabemos que o Espírito Santo, ele só age com base na palavra que nós já temos. O Espírito Santo nunca vai agir, irmão. Eu sei que ele vai fazer coisas além, né, do nosso conhecimento no nosso meio, mas com relação principalmente à nossa vida, né, ele sempre vai agir com base na palavra que temos. E é por isso que nós precisamos a cada dia, depois de ter a palavra de Deus habitando no nosso coração ricamente, nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito, porque vai ter momentos que ele vai nos conduzir a ficar calado em um momento, ou a nos levantar para falar em outro, ou a agir de uma forma que faça com que aquela pessoa a cada dia, né, possa ter aquela imagem que ela possa ter criado do seu pai, da sua mãe, do seu filho, desfeita por uma ação, irmão. Você sabia que cada pessoa de dentro de uma família, elas por viverem muito tempo, com o tempo elas criam um rótulo da outra? Fulano é muito chato, fulano fala demais, fulano também só quando precisa dos outros é rapidinho, mas também quando a pessoa precisa, não quer servir uma coisa ou outra, pronto. Então quando nós vamos tendo comunhão com o Espírito, nós vamos aprendendo e o Senhor vai dizer: rapaz, agora é hora de você agir para quebrar essa imagem que está na mente do outro aí. Agora chegou a hora de você falar diferente do que você fala habitualmente. Porque às vezes a maneira de tratar vai mais afastar as pessoas do que aproximá-las do Senhor. Você está comigo aqui? E eu não sei se você é assim, irmão, mas nós temos ainda, né, esse mau hábito que vai a cada dia perdendo força. É que nós costumamos tratar melhor os de fora do que os de dentro. E às vezes a maneira de tratar os de dentro de casa que ainda não são crentes, ou que são e não conhecem bem a palavra, vai fazer uma grande diferença. Você está comigo aqui? Porque na maioria das vezes, né, eu não sei se você, uma vez eu ouvi, acho que foi do pastor Josué Gonçalves, em uma das suas ministrações, né? Ele disse que uma mulher chegou para o esposo e disse: se você tratasse os seus amigos como você me trata, você viveria isolado. Diga aí. Você está comigo aqui? E às vezes nós queremos que as pessoas sejam fervorosas, se aproximem do Senhor, tenham uma vida empenhada nas coisas do Senhor. Mas você sabia que às vezes um tratamento, né, de uma forma errada vai fazer com que as pessoas percam o ânimo?
A Bíblia diz, né, em Efésios e Colossenses, você vai ver lá, né? A Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira a seus filhos. E em Colossenses diz que os filhos ou os pais não devem fazer os filhos perder o ânimo. Você está comigo aqui? Por quê? Porque nós sabemos, irmão, que o que vai fazer a nossa família, né, que deve ser o nosso primeiro alvo mesmo. Nós precisamos, irmão, pregar para todo mundo, pregar em todo canto. Você está comigo aqui? Quando tivermos principalmente oportunidades. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. A nossa vida, ela precisa a cada dia ministrar um bom testemunho, para que a nossa palavra a cada dia possa sair com o poder que ela de verdade tem. Aí preste bem atenção o que ele diz aqui. Eu quero continuar isso aqui. Quero ler a partir desse parágrafo aqui. Ele diz: uma das maneiras que o Espírito Santo nos orienta, é mediante o testemunho interior. A convicção interior. Eu simplesmente possuí no meu espírito a convicção interior. Eu simplesmente possuí a convicção de que meus parentes, se os meus parentes vissem a realidade na minha vida, todos eles desejariam. Assim acontece também na dimensão natural. Se, por exemplo, você souber que alguém tem uma boa receita, você também a quererá. Preste bem atenção nisso. Eu vou pular isso aqui. Não, vou pular não. Segundo a palavra de Deus, o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Aí ele diz, né? Proveitoso significa que dá lucro. Paulo continua no versículo 15: mediante essas coisas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. As pessoas da nossa casa, elas precisam de fato ver o que o Evangelho está fazendo na nossa vida. Às vezes nós ouvimos coisas, né? Porque você sabe, né? Que principalmente quem está na frente é bem interessante. Às vezes você pode agir de uma maneira, fazer alguma coisa, pensando que o pastor nem vai saber. Mas olha, é impressionante, ele vai ficar sabendo, irmão. E nós a cada dia vamos prezando por isso, por pessoas que possam a cada dia, principalmente com a sua família, ser uma família poderosa, irmão, que dê um bom testemunho, que tenha credibilidade, que a cada dia possa encontrar concordância dentro de casa, possa haver comunhão, possa dar liberdade ao Espírito Santo. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se o diabo quer acabar com o ministério de alguém, se o diabo quer fazer com que você não flua naquilo que Deus te chamou para fazer, pode ter certeza que o primeiro alvo que ele vai tentar acertar é a sua família. Você está comigo aqui? E nós, quando vamos ficando sabendo disso, nós precisamos ser vigilantes e ter comunhão com o Senhor. Porque como o ministro falou, quem é que não fica de vez em quando com raiva? Ontem foi algo interessante, né? Como você sabe, hoje Márcia não está aqui porque ela viajou com um grupo de mulheres para lá, para o Bitigui. É o nosso primeiro culto de mulheres lá, amém, irmãos? E nós sabemos que não vai parar. Deus vai fazer algo grandioso lá, e qualquer dia desse você vai lá também. Tá bom? E o que acontece? Márcia foi, né? E a gente tinha conversado, eu fiquei meio brabo, e ela foi. Eu não fui lá dar um beijo, dar um cheiro. E quando foi de noite foi interessante, porque eu disse a Raona, eu digo também, eu não vou falar. Se ela não falar, eu não vou ligar. Porque é o que fica incomodando, né? E Raona, o senhor vai resistir? Aí daqui a pouco o telefone tocou, não foi? Aí, se não me engano, não sei se era ela ou se não era. Só que o telefone tocou e desligou. Aí eu disse, rapaz, eu estava com fone de ouvido, que eu tinha que dar uma caminhada ontem. E o telefone tocou, desligou, e eu disse, é tua mãe. Aí eu disse, Di, é o quê? Aí Alandos, não foi, disse, olha ele falando, ô Arthur, ó pai falando assim com manhã. Aí ele disse, não, ele não fala assim com ela. Você está comigo aqui? Por quê, né? Eu disse, Di, é o que tu quer? Só que o telefone estava desligado, eu fazendo que estava falando com ela. Só que o que acontece, né? Ele sabe, irmão, que eu não vivo tratando ela dessa forma. Mas quando os meninos falaram, aí, como é que ele fala com a mãe? Ele disse, não, ele não fala assim com ela. Você está comigo aqui? Porque se fosse algo corriqueiro, isso não levou nem ele a acreditar, para dizer, mas pai, não fala assim com mãe não. Não, ele disse logo, não. Ele não está falando com ela não. Você entende o que eu estou falando? E o que acontece? Vê, com essas coisas eu aprendo, eu sou ministrado, aprendo a ministração. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido. Os seus filhos sabem como você trata a mãe deles, pai. Os seus filhos sabem como você trata o pai deles, meu filho. Você está comigo aqui?
E na verdade, né, nós sabemos que, e às vezes nós sabemos como alguns filhos tratam os pais. E eu vou te dizer uma coisa, não espera ganhar alguém da tua casa para Jesus, tratando eles fora daquilo que a palavra diz, não. Mesmo que muitas vezes dê vontade. Porque nós sabemos que todos nós temos uma carne, né? E às vezes oramos pelas pessoas, dançamos como dançamos aqui. Mas você sabia que nós vamos ser tentados a tratá-los mal? E tem pessoas que dançam na igreja, mas tratam mal em casa. Como é que vai ganhar? A Bíblia diz que toda pessoa, irmão, que coxia em dois pensamentos, não vai para canto nenhum. Que é impelido e agitado por qualquer situação, não chega em canto nenhum. E nós precisamos entender, querido, que quando nós agimos, sabe, em linha com a palavra, nós temos o Espírito Santo nos favorecendo, irmão. E é por isso que nós precisamos a cada dia desejar de fato aprender como agir. Porque eu vou te dizer uma coisa, nesse dia eu venho pensando muito nisso, sabe? De que nós não devemos querer nos tornar, né, somente aquela pessoa que é usada por Deus, mas não flui no fruto do Espírito que Deus colocou em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, ser usado por Deus, já está dizendo, é Deus usando você. E andar no fruto não é Deus que usa a gente, somos nós que frutificamos. Está comigo mesmo? Aí estou quase terminando aqui. Aí ele diz assim, sendo assim, nunca falei uma só palavra a respeito do Senhor a qualquer um dos meus parentes próximos. E nunca pedi que nenhum deles aceitasse a salvação. Comecei a pregar quando eu era mocinho de 17 anos de idade. Mas nunca os convidei. Nunca falei uma só palavra a nenhum deles a respeito da salvação. Por que não? Fui orientado para não fazer isso. Sabia no meu espírito que não deveria fazê-lo. Agora eu queria, deixa eu ver aqui. Essa outra parte aqui, rapaz. Pronto, essa daqui. Se você depois locar, você vai ver isso aqui, vê. Ele colocou seu melhor testemunho. E é bem interessante, porque ele diz assim, vê. Simplesmente deixei a minha vida testemunhar. E todos os meus parentes acabaram querendo o Senhor. Viram na minha vida algo que queriam. Acho que, na realidade, esse é o meu melhor testemunho. Se você viver a vida cristã diante das pessoas, isso influenciará seu cônjuge, seus filhos e os demais parentes. Embora eu não testificasse aos meus parentes, não deixei de orar por eles no decurso de anos. Isso aqui é outra coisa. Eu vou pular isso aqui, tá bom? Pronto, é isso aqui mesmo. Deixa eu concluir esse ponto aqui, tá? Até esse ponto, tá bom? Embora não testificasse aos meus parentes, não deixei de orar por eles no decurso de anos. Orei por um homem que em especial, estava passando por algumas provações severas em casa. Certo dia, visitei minha cidade natal a negócios. E aconteceu que, ao ver a figura que me era familiar, descendo pela rua, o modo de uma pessoa andar me fez lembrar daquele parente. Quando fui encontrando com ele, no entanto, cheguei à conclusão não era a pessoa que eu pensava, e passei adiante. Depois de eu ter passado por vários quarteirões, algo veio repentinamente à minha memória. Mamãe dissera que se esse parente perdera cerca de 25 quilos, e que eu nem sequer o reconhecia mais. Não o reconheci mesmo. Ele parecia tão abatido. Falei de imediato em voz alta: querido Deus, alcança fulano. Uma voz no assento traseiro do meu carro disse: ora, é isso que estou procurando fazer. A voz era tão nítida que olhei para trás a fim de ver se alguém tinha sentado comigo lá atrás. Então fiquei sabendo instantaneamente alguma coisa. Era tempo perdido ou fazer semelhante oração em prol da salvação daquela pessoa, porque Deus estava procurando salvá-la durante toda a vida dele. Deixa eu parar aqui, pronto. O que é que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que vão ter pessoas, meu irmão, que elas não vão querer o evangelho,
Mas nós precisamos entender que o nosso papel é de nunca desistir delas. Você está comigo aqui? Nós precisamos a cada dia entender que existem 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, orar por elas. Diga, orar por elas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você está pensando que todo mundo que está sentado aqui recebe a palavra como ela é e volta para vivenciar? Volta não, irmão. Porque tem pessoas que, às vezes, mesmo sabendo o que deve fazer, não é? Elas querem andar da maneira que elas desejam. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que não é por força, nem é por violência. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, dessa noite aqui. Deus não vai botar uma doença em você para você viver a palavra. Deus não vai tirar o que você tem para você viver a palavra. Deus não vai fazer nenhum mal para que você caia a ficha que você deve ser uma esposa que Deus lhe criou para ser, que você deve ser o marido que você lhe criou para ser, que você deve ser o filho que Deus criou você para ser. Deus não trabalha com as ferramentas do diabo, irmão. Você está comigo aqui? Só que nós precisamos entender que nós precisamos, irmão, construir um bom testemunho para os que estão em casa. Seja você pai, seja você mãe ou seja você filho. Eu posso te dizer, irmão, olha, eu já disse aqui quase toda vez que eu venho ministrar, eu tenho dito isso, irmão. Eu não sei nem se meu pai está assistindo hoje, deve estar assistindo lá, né? Pronto. Minha mãe está aqui hoje, mas eu me converti com 24 anos. E até 24 anos eu era um bom filho dentro dos padrões do mundo, né? Mas depois que eu me converti, eu entendi, eu fui lá dizer a meu pai, disse, pai, eu queria lhe pedir perdão e dizer ao Senhor que, enquanto eu conhecer Jesus, eu vou revelar Ele para o Senhor. E eu posso te garantir, se meu pai chegar aqui hoje, ele vai dar um bom testemunho de mim. Você está comigo aqui? Já trabalhei em alguns lugares e eu posso te garantir, irmão, que nos lugares que eu trabalhei, quem chegar aqui dos meus ex-patrões, vão dar um bom testemunho de mim. Por quê? Porque deixa eu te dizer uma coisa, depois que eu comecei a compreender, querido, que não é somente falar que vai mover o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo vai ficar impedido de agir na tua casa, porque você pode até falar algumas coisas, mas as suas atitudes são contrárias. E às vezes a nossa atitude, a nossa maneira de viver, vai impedir de que o Espírito Santo convença aquilo que sai da tua boca, porque o diabo vai dizer, ai, fala uma coisa, mas vive outra. Quando é para tratar fulano, trata bem. Quando é para me tratar, trata desse jeito. E nós precisamos entender, irmão, que nós temos como alvo, né? Primeiro alvo nosso é a nossa família. Você está comigo aqui? E quando eu estava vendo nesse livro aí, lembrando dele, que eu já tinha lido ele, quando ele fala ministrando a sua família, se você ler ele aqui é bem interessante. É que ministrando não é como eu estou aqui agora, que ele fala, o sentido de ministrar a sua família não é pregar. Senta aí, pessoal, vamos fazer o culto doméstico. Até que nós precisamos desenvolver isso. Mas o ministrar a nossa família não é fazer um culto doméstico. O ministrar a nossa família é nós a cada dia termos um comportamento dentro de casa que possa ministrar o coração deles. Ao ponto deles não reconhecer de primeira, mas dizer, rapaz, fulano está diferente. Fulano está agindo diferente. Fulano está falando diferente. O que é que fulano está querendo? Porque ele não me tratava assim. O que é que essa menina está querendo? Que ela não era tão assim. O que é que esse homem está querendo? Que ele não era tão gentil assim. Não tinha tanta disposição para ajudar em alguma coisa. O que é que essa mulher está querendo? Que às vezes eu vou falar algo e encontro uma concordância mais flexível. Isso é ministrar a nossa família, irmão. Porque nós precisamos entender que é um conjunto de coisas que vai fazer com que Deus se mova. Você está comigo aqui? Diga, oração abre portas. Você está comigo aqui? Mas quando as portas forem abertas, vai ter alguém para entrar lá, querido. Tem que ter alguém para se mover para entrar lá. Senão nós vamos viver de oração. E eu posso te dizer, a oração tem o seu lugar. Ontem nós tivemos um culto poderoso aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Oração sem atitude correspondente à palavra vai ficar quase inoperante. Eu acredito que eu falei aqui da outra vez, não é? Que Pedro, ele orienta as mulheres a ganhar o seu marido sem palavras. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu já sei, tá bom? Não precisa nem me dizer, eu já sei que não é mamão com açúcar você ter alguém do seu lado, falando no caso da mulher,
Você tem alguém do seu lado que, mesmo ouvindo a palavra, não quer andar de acordo com aquilo que já sabe, com um pouquinho que já sabe, por mais pouco que seja. Ou você tem alguém do seu lado que não conhece a palavra. E você desenvolver um procedimento para ganhar aquela pessoa sem palavra, não é uma coisa muito fácil, não. É por isso que eu queria pegar uma parte que a gente leu aqui no começo. É por isso que nós precisamos ter comunhão com o Espírito, irmão. Para perceber esse testemunho interior, que de repente você vai querer falar o que não deve e dentro vai dizer não. Mas Senhor, eu tenho razão. Pronto, então cale-se, mesmo com razão, e mostra outra face. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Isso é coisa só para crente mesmo. Porque você vai dizer, eu sei quem eu era. Você está comigo aqui? E é claro, você sabe quem você era. Você precisa saber quem você é agora. Saber quem nós éramos, todo mundo sabe aqui. Você não sabe quem você era, não? Sabe. Às vezes quem você era é mais, como é que eu posso dizer? Está mais presente do que quem você é. Porque só quando nós vamos renovando a nossa mente é que nós vamos entendendo quem nós somos agora, querido. E que se nós andarmos segundo nós somos agora, eu vou te dizer uma coisa, querido. Deus é irresistível mesmo. Só que Ele não vai aparecer para ninguém, Ele vai se revelar através de nós. Às vezes eu posso te dizer, tem casos que falta conversa. Conversa, não estou falando de discussão não, falando conversa. Está comigo aqui? Então nós precisamos, querido, desenvolver alguns desses hábitos. Porque eu vou te dizer uma coisa, às vezes eu chego aqui, irmão, eu vou te dizer, sabe, graças a Deus eu aprendi isso. Não sou movido por quantidade de pessoas, não. Para ministrar, não. Eu ministro qualquer dia para 5, para 10, para 100, para 50, está tudo certo. Mas eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando eu vejo meus filhos aqui servindo ao Senhor, eu vou te dizer, meu irmão, olha, eu fico pensando, Senhor, nenhum tempo, nenhum horário, nem nada foi em vão. Porque os meninos estão aqui, querido. Você entende o que eu estou falando? Rapaz, você sabe o que é conduzir um filho aí fora hoje sem Jesus? Eu não sei se você meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. É mais do que dor de cabeça um pouquinho. E muitas vezes nós não valorizamos isso porque já temos os nossos. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, não vacila não. Porque o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para que possa devorar. Os nossos filhos precisam crescer, irmão, entendendo, sabe, que vale a pena servir ao Senhor, na igreja e em casa. Na hora de fazer alguma coisa, de fazer algum negócio, como até o Wendel falou aí, não é? Na hora de comprar alguma coisa, de fazer algum negócio. Os nossos filhos precisam ver, irmão, em nós, que nós não andamos com jeitinho brasileiro. Você está comigo aqui? Porque nós fomos chamados para ser referenciais, irmão. E você acha que ministrar a família é o quê? É pregar para eles, é? Não, meu irmão. Ele fala algo aqui bem interessante. Ele disse, olha, eu ia para as festas deles, participava das dinâmicas, e ao longo do tempo eles me pediram para começar a orar nas horas das refeições. Que ninguém fazia isso. Por causa do que eles viam na minha vida. Será que alguém vê algo na sua vida para dizer, para, vamos comer não, fulano, faz uma oração aí? O povo diz, fulano está aí, pronto, que besteira, vem embora, vamos comer logo. E nós precisamos, irmão, gerar isso, sabe? Uma coisa eu sei, irmão, uma boa reputação, um bom testemunho é algo que se constrói. Não é uma coisa que a gente vai lá na farmácia, tem bom testemunho aí, tem. É de quantos miligramas? Me dê uma caixa aí. Não tem isso na farmácia. É uma coisa que vai se construindo. Primeiro para os nossos. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não tem ninguém que lhe conheça melhor do que os que estão na sua casa. Então as pessoas que estão lá podem dar um bom testemunho de você. Ou um testemunho de você. E fulano é assim, é. Aí quer dizer que então a igreja aceita tudo. A igreja não aceita tudo. Está comigo aqui? Então vou ler só um versículo aqui. Posso ler um versículo, né? Obrigado. Esse versículo estava no meu coração aqui. Vou ler aqui no celular mesmo.
1 Timóteo, bem rapidinho, capítulo 3. Aleluia. Diga, eu preciso. Não, você, eu sei, eu também não jantei ainda não. Márcia, nem hoje eu não sei como é que vai ser pão com salame lá. É não, que Raul é desenrolado. Diga, eu preciso ministrar a minha família. Amém. Tem pessoas que aceitam de boa demais, meu irmão. Quando uma pessoa não deseja muito ir, quando uma pessoa não faz muita questão de ir. Ou tem pessoas que aceitam muito de boa, e tem outras que querem ser forçado. Não conquistam pelo tratamento daquela pessoa e quer que ela esteja na igreja forçado. Não, meu irmão. Na verdade, nós precisamos entender, sabe, que vão ter pessoas na nossa casa, irmão, que elas vão desejar vir à igreja por causa do tratamento que você tem com elas. Não é forçado. Já convidei 50 vezes, fulano nunca vem. Sim, e qual a maneira que você trata antes de convidar? Quanto tempo você investe de oração antes de convidar? Está comigo aqui? Eu sei que nós não entendemos muito isso ainda, sabe, irmãos? Eu sei que nós não entendemos muito isso, a respeito disso ainda não. Mas eu fico pensando, irmão, você não faz questão de que um familiar seu vá para o inferno? Pode ficar à vontade, porque você já é salvo. Não, querido. Você precisa combater o bom combate da fé, como você ouviu aqui hoje, irmão. Às vezes nós achamos normal, né? De que uma pessoa não tem Jesus e ela vai para o inferno. Eu sei que as pessoas, por ter o livre-arbítrio, a gente vê pessoas que creem em tudo. Você está comigo aqui? Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão. Às vezes eu fico pensando, sabe? É porque uma boa parte dos filhos de Deus ainda são negligentes para com a sua própria vida pessoal. Não é porque o evangelho não tem poder, não é porque uma coisa ou outra, não. É porque muitas vezes nós não estamos procedendo de uma maneira que desperte naquela outra pessoa uma curiosidade de saber por que nós agimos daquela forma. Está comigo mesmo? Aleluia. Então ele diz assim, vê. Eu vou ler a partir do versículo 1. Ele diz, esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém deseja o episcopado, de fato deseja algo excelente. Eu gosto de tirar essa palavra episcopado e gosto de colocar essa palavra. Se alguém deseja crescer em Deus, deseja algo excelente. Você está comigo aqui? Olha para a pessoa que está perto de você e diga, crescer em Deus é algo excelente. Você precisa desejar isso. Amém? Aí vê o que ele diz. É fundamental que eu quero tirar o bispo, tá bom? Ou o episcopo, depende daí. É fundamental, pois, que aquele que deseja crescer em Deus seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio. Por que deve ter domínio próprio dentro de casa? Porque tem hora que você é tentado a falar um monte de coisa que vai causar feridas no outro. Rapaz, uma vez eu tem Provérbios, se não me engano, 18, né? Diz que um irmão ofendido fica mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Você está comigo aqui? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Você está comigo aqui? Eu ia brincar agora aqui. Tem pessoa que já é ofendido por natureza. Você entende o que eu estou falando? Qualquer coisa já se ofende logo. Eu estou falando no sentido de um irmão ofendido, que você ofendeu ele de uma forma que ele disse, eu não vou fazer nada, eu vou mostrar a outra face. Mas aquilo ficou engasgado e ele fica lá freado na vida dele. Eu não estou falando que qualquer coisa, tem gente que se ofende com qualquer coisa, irmão. Olha, nem se lembrou do meu nome, nem falou de mim, nem me chamou, nem só não sei o quê, e BBB. Tem gente que fica ofendido com qualquer coisa. Você está comigo aqui? Eu não estou falando dessas ofensas bestas não, que a gente cada dia vai ficando sarado. Está comigo mesmo? Louvado seja Deus. Aí nós precisamos ter domínio próprio. Tem pessoas que não entendem bem essa palavra domínio próprio e acham que é domínio próximo. Não, é domínio próprio, domínio você mesmo. Está comigo aqui? Eu não sei se você já ouviu essa história, né? De que a mãe estava com o filho dela no mercado e com a menina dela no mercado e disse que todo corredor que ela passava, a menina ficava querendo uma coisa, querendo outra, e ela dizendo, calma fulana, nós vamos entrar e vamos sair com paz desse lugar, fulana.
E daqui a pouco calma fulano, e o pessoal andando disse: rapaz, que bênção. Eu vejo como você fica tratando sua filha. Ela disse: eu não estou tratando ela, não, eu estou tratando de mim mesmo. Porque eu estava dizendo calma fulana para não pegar ela. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que vai ter momento que você vai ter que ministrar para você mesmo? Para não dizer um monte de coisa com o outro. Diga, isso se chama domínio próprio. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não espera domínio próprio de quem não conhece a palavra, não. Domínio próprio tem que ser seu. Porque às vezes a gente quer falar para os outros. Não tem domínio próprio, não? Tem não, não sei nem o que é isso. Amém? Pronto, então deixa eu terminar aqui. Meu Deus. Pronto, é fundamental que aquele que deseja crescer em Deus seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro e capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Aquele que deseja também crescer em Deus deve governar bem a sua própria família. Está comigo aqui? Preste bem atenção nisso. Deve governar bem sua própria família, sabendo educar os seus filhos a serem submissos com todo respeito. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um filho de 27, eu acho que é 27 e uma de 22. Mas nós prezamos pelo respeito, irmão. Você está comigo aqui? Não tem esse negócio de falar de todo jeito, não. Nem com pai, nem com mãe, não. Lá não. Falou, vai para a repreensão. E se não vigiar, ué. Não é o revólver, não, é o cinto, tá certo? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Existem filhos rebeldes, porque existem pais moles. Diga, filho rebelde é resultado de pai mole. Acho que é mole mesmo, pode dizer mole, né? Frouxo, pronto, frouxo. Que não bota moral. Você está comigo aqui? Porque honrar pai e mãe vai trazer vida longa. E tem pai que não ensina o filho a honrar ele. Tem que ensinar, irmão. Porque senão daqui a pouco tem momento que a gente vê filho falando com pai e com mãe, que eu vou te dizer, viu? Aí tu o quê? Tu? Quem é tu? Está comigo aqui não? Glória a Deus. Era melhor tu ficar pregando mesmo, ia dar mais futuro. Vamos lá, deve governar bem sua própria família, sabendo educar os seus filhos a serem submissos com todo respeito. Portanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Está comigo aqui? Não deve ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia nas mesmas condenações que caiu o diabo. Também é necessário, diga necessário. Preste bem atenção nisso. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Os nossos filhos não vão ouvir falar mal de nós por onde eles passarem, não, irmão. Não devem ouvir. Você está comigo aqui? Teu pai só tem conversa. Teu pai é irresponsável. Teu pai é mentiroso. Porque nós vamos dar um bom testemunho para os que estão de fora também. Você está comigo aqui? E nós precisamos, irmão, porque eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos começar a ministrar a nossa família de uma forma como nós nunca ministramos antes, irmão. Porque os dias estão próximos. E eu já decidi, ninguém da minha casa vai para o inferno. Mesmo que eu tenha que dar um forçado em cada um de vez em quando. Porque eu dou mesmo. Você está pensando que lá, às vezes, eles dizem, por que o senhor não fala com os outros assim? Porque eu digo, vocês estão mais perto. Também o senhor não cobra a ninguém assim, porque vocês estão mais perto. E eu entendi, Deus me confiou a responsabilidade da minha família. Da sua ele confiou a você. Eu venho para aqui ensinar para você entender a responsabilidade que você tem com ela. Quem você vai deixar ir para o inferno da sua casa? Talvez para uma pessoa não ir para o inferno da sua casa, você vai ter que descer do orgulho e conversar com ela. Você está comigo aqui? Às vezes vai ser de pai para filho e também vai ser de filho para pai.
Porque alguns pais não querem muito para a igreja por causa do comportamento dos filhos. Depois que está na igreja, misericórdia. Na igreja nós não aprendemos nada que o Satanás ensina, não. Nós aprendemos a desfazer as obras do Satanás. Está comigo aqui? E precisamos crescer nisso, irmão. Porque Deus tem mais para fazer em nossa vida, irmão. Deus está só esperando a gente ativar isso, só para ir. Você está comigo aqui? É isso aí, né? Então tá bom, eu chego no horário ali. Fica de pé. Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Pai. Você foi abençoado essa noite aqui? Irmão, você crê mesmo que seus familiares estão chegando? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Aleluia. Meu pai passou por uma cirurgia nesses dias aí, mas daqui uns dias ele vai estar aqui também, amém, irmão? Então, nesse tempo, né, nós tivemos a oportunidade de pregar para ele. E ele confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Hoje ele está assistindo lá ainda, mas daqui uns dias ele vai, daqui uns dias, né? Mais alguns dias e não muitos, ele vai estar por aqui também. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Uma vez o Senhor tratou comigo, sabe? Baseado naquele texto de Paulo, né, de Atos capítulo 28. Ele disse: nenhum dos que estão no barco com você vão morrer. E eu já sabia que não era morrer fisicamente, porque todo mundo vai morrer, né? Não sei se você sabe disso, mas vai chegar um dia que você vai morrer também, né? Mas eu estou falando no sentido de morrer espiritualmente, não. De morrer para sempre. Porque quem não tem Jesus está morto. Só vai permanecer, né? Se não receber Jesus. Se receber, passa da morte para a vida. Aproveitando esse gancho, eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador? E você quer fazer isso hoje? Rapaz, a salvação é algo tão precioso, tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão simples de se receber, que é com uma simples oração. Então tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou a Jesus e deseja fazer essa confissão hoje? Aleluia, tudo bem. Então eu só quero orar com você antes da gente ofertar. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Porque eu sei, Pai, que nós não vamos voltar da mesma forma hoje, mas vamos voltar mais conscientes de que nós precisamos de fato ter um bom testemunho, começando por dentro da nossa casa, quebrando alguns rótulos que por falta de conhecimento o diabo colocou em nós. Mas o Teu Espírito veio, Senhor, para mudar a paisagem da nossa vida. E nós cremos que começará por dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te damos graça pela oportunidade que temos de poder te reconhecer com as nossas finanças. Obrigado, Senhor, por estar tratando de nós a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Sai do teu lugar, oferta, dizima. Aleluia, você foi abençoado mesmo? Eu quero falar duas coisas aqui bem rapidinho. A primeira é que amanhã o nosso culto de celebração, como você já sabe, começa às 18 horas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava falando nesses dias, olha, não importa quão boa a nossa mídia seja, nossas redes sociais sejam, se a tua vida não for um atrativo para as pessoas virem a esse lugar,
eles vão dizer: rapaz, eu acho que está acontecendo um equívoco aí, porque eu vejo uma coisa nas redes sociais e tudo mostra isso. Mas se você a cada dia vivenciar aquilo que você recebe, eu vou te dizer uma coisa, irmão: pode ser que a nossa mídia não seja top, mas a tua vida vai atrair as pessoas. Amém. Está comigo aqui mesmo? E outra coisa, quarta-feira nós vamos ter o nosso reencontro da conferência de homens. Então não é só para quem foi para a conferência, não, né? Quarta-feira nós vamos ter a nossa bandinha que está em formação aqui. Estamos preparando um vídeo, né, para estar passando aqui de alguns momentos da nossa conferência. E eu sei que vai ser um tempo poderoso aqui, amém, irmãos? Então convida pessoas, né? Você que foi para a conferência, vem com a camisa, aquela camisa azulzinha. Nós vamos estar aqui mostrando, provocando nas pessoas o desejo de estar lá na próxima. Amém, queridos? Quando a gente falar aqui, né, daqui a alguns dias, conferência de homens, aí a galera vai: uhul! Amém? Então tudo bem. Então deixa eu orar com você. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado, Senhor, porque eu sei que nós vamos aprender, Pai, a cada dia com o Senhor, como ser o pai, como ser mãe, como ser um filho que possa edificar a sua casa, porque na edificação da sua casa existe a parcela de contribuição de cada um. E nós sabemos, Pai, que nós podemos ministrar a nossa família com a nossa vida, muitas vezes sem palavras, Senhor, para que possamos alcançar aqueles que ainda nem te conhecem. E nós cremos, Pai, que a nossa vida aqui não vai ser infrutífera, Senhor. Amém. Nós não vamos chegar naquele dia diante do Senhor só, Aleluia. mas vamos chegar principalmente com os nossos, porque eles vão ver em nós o que é amar ao Senhor, o que é servir ao Senhor, o que é andar na verdade, na sinceridade, o que é construir uma vida de integridade, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por essas ofertas. Obrigado pelas pessoas dessa igreja, Senhor, a cada dia sendo empregadas, tendo ideias grandiosas. Obrigado por empresas vindo para Caruaru, Senhor, por locais de trabalho sendo ampliados, por pessoas a cada dia crescendo na sua profissão, Senhor, ao ponto de não dar conta da demanda, se tornar como Pedro fez, chamar outros para compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por mais uma volta para casa. Obrigado por mais uma noite de sono tranquila. Obrigado, Senhor, por mais um culto amanhã poderoso. Declaramos convites sendo aceitos para estar aqui amanhã, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem pode crer comigo aqui, dizer amém. Olha, não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão. E não perde a oportunidade de passar no espaço da comunhão ali, tá bom? Aleluia!